Nossa saudação a todos que estão presentes no culto, aqueles que vão assistir depois também. Nós, no culto passado, nós falamos sobre a cura da filha de Jairo, ou a sua ressurreição. E vimos ali que a grande cura que, na verdade, Deus nos traz é a cura espiritual. E hoje nós vamos falar também sobre a cura espiritual, abordando o que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, quando ele diz: a minha graça é o suficiente para você. Vamos falar sobre isso em nosso culto. A minha graça é suficiente para você. Iniciamos o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido todos a acompanharem o primeiro hino, que será projetado, que é o hino 177 do nosso inário. Esse é o momento da nossa confissão de pecados, o momento em que nós nos achegamos de Deus com toda humildade e também com toda sinceridade para confessarmos os nossos pecados. Seguiremos a liturgia conforme está na tela. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer.
Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto é o salmo de número 123. Salmo 123. Nós faremos a leitura desse salmo em conjunto. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti e tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Nós vamos orar. Ó Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos porque viesse ao nosso encontro através do teu Filho Jesus Cristo. Como peregrinos nesse mundo, nós sabemos que estamos aqui temporariamente, mas que o nosso destino final é estar contigo na eternidade. Por isso pedimos, cuida de nós, enquanto vivemos a nossa vida aqui, para que a vivamos de forma agradável a ti. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar-se. Nós cantamos o próximo hino, o perdão dos meus pecados. Dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Da natureza alegro meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Leituras para o nosso culto, começando pela leitura do Antigo Testamento.
ela se encontra no profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículos 1 até 5. Ezequiel 2, 1 até 5. Diz assim esse texto de Ezequiel: Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. E o texto do Evangelho nós encontramos em Marcos, no capítulo 6, versículos 1 até 13. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 até 13. Por ser essa a palavra de Jesus, durante a leitura nós ficamos de pé. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: De onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidas com ele. Mas Jesus disse: Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Nós vamos agora, seguindo a nossa liturgia, fazer a confissão da nossa fé, usando as palavras do credo apostólico. Vamos esperar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, nós cantamos Como é Bonito o Senhor. Está a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 até 10, que é também a base para a nossa mensagem. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que vocês têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e ouviram dizer. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque, quando perco toda a minha força, então tenho a força
de Cristo em mim. Deus Espírito Santo nos abençoe nesse momento em que queremos refletir sobre esse texto, tendo como tema da nossa mensagem: a minha graça é tudo que você precisa. De uma maneira geral, coisas grandiosas nos impressionam, não é verdade? Quando vemos um prédio gigantesco, montanhas muito altas, rios caudalosos, pessoas fortes, ou cidades gigantescas, ou grandes espetáculos, de alguma forma ficamos impressionados. O mundo em que nós vivemos de alguma forma também nos leva a isso, porque só os mais fortes de alguma forma sobrevivem. Assim é no mercado de trabalho. Depois de uma certa idade, fica restrito para as pessoas obterem o seu trabalho, porque entende-se que de alguma forma perdem ou a força física ou outra capacidade em relação a isso. Na economia é assim também. Se nós olhamos, por exemplo, grandes bancos ou grandes empresas, uma acaba às vezes consumindo a outra e elas vão desaparecendo. Se eu perguntar para vocês e lembrar algumas grandes marcas, é fácil nós lembrarmos, por exemplo, Coca-Cola, Google, Samsung, Adidas e por aí vai. São grandes marcas, são nomes muito fortes que estão muito presentes à nossa volta. E nós nos acostumamos de alguma forma a pensar que tudo que é grandioso, de fato, é algo que vale a pena. Parece que só através das coisas fortes e grandiosas é que as coisas podem acontecer. E Deus? Como Deus age? É claro que Deus também age através de coisas grandiosas. É só nós relembrarmos, por exemplo, quando Ele tirou o seu povo do Egito e atravessou o Mar Vermelho, quando Moisés abriu as águas. Esse é um momento maravilhoso, grandioso, sem dúvida nenhuma, assim como muitos outros que nós poderíamos citar. Mas não é sempre que Ele age através de coisas grandiosas. Não é sempre que Ele age por pessoas fortes ou por pessoas poderosas. O texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 12, 1 a 10, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ali ele fala dele mesmo, quando ele escreve essa carta aos cristãos que moravam na cidade de Corinto. E Deus usou o apóstolo Paulo para fazer coisas grandiosas. O apóstolo Paulo, no início da sua carreira, dá para dizer assim, ele perseguia os cristãos, até que houve a sua conversão e tudo muda de figura. Ele passa a ser um instrumento. E foi, pode-se dizer tranquilamente, no início do cristianismo, até o ano 100, o grande nome que expandiu o evangelho que Jesus deixou para os seus discípulos. Talvez muito mais do que os outros 12 juntos, que a gente conhecia um pouco melhor. Ele foi o grande nome. Ele fez as chamadas viagens missionárias, saindo de Jerusalém, indo até Roma e por toda a Ásia naquele tempo. Podíamos dizer assim, ele foi o cara forte, destemido, saúde de fé.
teve uma experiência extraordinária, como ele mesmo diz, de ser arrebatado e ser exaltado por isso. Mas, apesar disso, como nós lemos a partir do versículo 7, mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Podíamos pensar que Deus deveria atender o apóstolo Paulo de imediato. Um homem que fez coisas tão grandiosas, que expandiu o Evangelho e a igreja cristã lá no seu início, ele mereceria algo melhor, se nós olharmos do nosso ponto de vista. Mas Deus não atendeu Paulo. Diz o texto, Paulo fala, ele diz: eu tinha um sofrimento, um espinho na carne que a gente não sabe o que é. Mas Deus o deixou com esse espinho na carne, Deus não o livrou desse espinho, e ele continuou com o sofrimento. Apesar de ser o grande nome, ele era um homem fraco, era um homem frágil, fisicamente ele sofria, ele tinha dores. E aí nós chegamos numa encruzilhada. Muitas vezes nós ouvimos dizer: Deus vai te curar, tenha fé. Não é sempre que Deus traz a cura física para nossos males. Ele traz também, quando Ele acha que é necessário, Ele traz. Mas não é sempre que Ele vai trazer a cura para as nossas dores e os nossos sofrimentos físicos. O apóstolo Paulo é testemunha disso. Ele diz: eu pedi 3 vezes e Deus não tirou o espinho da minha carne. Qual o motivo? Ele diz para eu não ficar orgulhoso. Porque se eu estivesse bem fisicamente, talvez eu me acharia o cara mais importante do mundo. Talvez eu não faria tudo o que Deus quis que eu fizesse. Então, muitas vezes, Deus mantém o sofrimento em nossa vida, não porque Ele nos quer mal, ao contrário. Deus não quis mal ao apóstolo Paulo quando ele não tirou o seu sofrimento. Ao contrário, Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. E antes, quando a professora Lisete contou essa história, nós vimos, quando ela mostrou o grande presente que nós recebemos de Deus através de Jesus Cristo. Isso é graça. Isso é um presente. É através disso que nós obtemos a nossa salvação. E quando Paulo fala: a minha graça te basta, ele está dizendo exatamente isso. Que o mais importante em nossa vida não são as curas físicas que Deus nos concede. O grande presente que Deus nos concede, que é a graça, é a cura espiritual. No culto passado nós vimos a história de Jairo, que teve a sua filha curada, e nós falamos exatamente disso, que a grande cura que Deus concede a todos nós é o perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo. Deus diz a Paulo: a minha graça é tudo o que você precisa. É da graça de Deus que também nós precisamos ainda nos dias de hoje. É através dessa graça que nós recebemos tudo aquilo que nós temos de mais importante para a nossa vida, que é a salvação. Muitas vezes nós precisamos passar por dificuldades para nós mantermos os pés no chão, para nós continuarmos buscando a nossa força em Cristo. Porque assim como Paulo, quando as coisas estão muito bem, pode ser facilmente que nós nos desviemos.
porque nós possamos achar que nós temos a força, ou que em nós está o poder. E Deus precisa de novo colocar as coisas no seu lugar, para que nós não busquemos em nós a força, mas busquemos a força nele. Por isso, diz Paulo, a minha graça te basta. Porque quando eu estou fraco, diz Paulo, aí na verdade é que eu fico forte. Porque eu não estou buscando a força em mim, mas estou buscando a força na graça de Deus, que me dá tudo o que eu preciso para a salvação. Quando nós olhamos para esse mundo, facilmente vemos que o mundo enaltece aquele que é forte, aquele que é vencedor por seus méritos, ou por tantas outras coisas que nós vemos por aí. Deus olha do ponto de vista da sua graça. Deus não olha do mesmo ponto de vista que nós olhamos. Porque se fosse do nosso ponto de vista, nós sempre acharíamos que no momento em que nós queremos, em que nós precisamos, Deus imediatamente deve nos ajudar. E se alguém vier com esse discurso de que é nesse momento que você vai obter a cura, fujam, porque não é verdade. Não é assim que Deus age. Ele age a seu modo, da sua forma, quando Ele achar que deve agir, se for o caso de nos aliviar de alguma dor física. Paulo diz, eu me alegro na fraqueza. Poderíamos dizer, como é bom ser fracos. Não fracos espiritualmente, fracos em muitas outras coisas, mas fracos no sentido de nós não confiarmos em nós, mas buscarmos toda a nossa suficiência em Deus através de Jesus Cristo. Deus usa coisas grandiosas, sim, mas Deus usa também coisas simples, e muitas vezes através de coisas tão pequenas, que nós achamos que são tão insignificantes, que Ele nos traz aquilo que de fato nós precisamos. Se você for tomar água de uma fonte pequena, vai matar a sede da mesma forma do que se você for beber de uma fonte grande. Deus age através das coisas simples e muitas vezes através das coisas mais fracas que nós possamos imaginar. Porque o que de fato nós precisamos é da sua graça. Porque é ela que nos dá aquilo que nós almejamos e temos de mais importante, que é a nossa salvação. O resto, podemos dizer, é o resto. De fato importa. É essa graça, esse presente que Ele nos dá. Que assim seja. Amém. Deus, nosso bondoso Pai, nós chegamos na Tua presença sempre certos de que Tu ouves a nossa oração. Como diz o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Ó Deus, pedimos que nos dê humildade, para que sempre nos firmemos nessa Tua graça, no Teu perdão, na Tua salvação. Tantas vezes em nossa vida nós queremos seguir nosso próprio caminho. Muitas vezes somos teimosos e achamos que somos autossuficientes. Achamos que não precisamos de Ti. Por isso pedimos perdão. Pedimos, fortalece a nossa fé. Dá-nos sempre essa certeza de que a Tua graça de fato é o que nos basta. Que é aquilo que nos dá o mais importante, que é a salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso te agradecemos. E também, ó Deus, colocamos diante de Ti os nossos pedidos,
de pessoas que sofrem por tantas enfermidades nesse momento ou de tantos outros males. Sabemos que Tu também, ao Teu modo e ao Teu tempo, nos ajudas para que possamos nos livrar dos males que nos acometem. Mas também temos a certeza de que sempre seja feita a Tua vontade. Também colocamos em Tuas mãos a Dona Neis, que passa por uma cirurgia na segunda-feira. Pedimos que esteja com a equipe dos médicos, que estejas com ela também, a confortando, guiando, conduzindo, lhe dando força para enfrentar esse momento de dificuldade. Esteja também com a sua família para lhe dar o suporte nesse momento em que ela precisa. Ó Deus, pedimos que estejas com todos os pregadores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e da Igreja Cristã pelo mundo, que leva a palavra da Tua graça para tantas pessoas pelo mundo afora. Que essa palavra continue sendo pregada e que assim as pessoas também tenham a certeza do Teu perdão e da Tua graça, que é aquilo que é mais importante para todos nós. Fica sempre conosco por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.